Bom dia, mais uma manhã, glorificando o nome do Senhor através do estudo de Sua palavra, numa escola bíblica dominical. Convido você a abrir a sua Bíblia e a pegar a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que a gente possa juntos estudar a palavra de Deus. Nosso texto de hoje é na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4 até o versículo de número 9. Nosso texto de hoje é então 1 de João, capítulo 3, versículo 4 até o versículo de número 9. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor aí na sua casa, ou quem sabe você está trabalhando e você pode fazer isso, né? Pode pegar a Bíblia e abrir para estudar, ou somente ouvir, você é que escolhe, mas vamos estudar a palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 4 até o versículo de número 9. Deixa eu só corrigir aqui. Versículo 4 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse é o nosso texto de hoje. Vamos então orar para começarmos a estudar a palavra de Deus. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós glorificamos ao teu nome. Bendizemos a ti, Senhor, pela oportunidade bendita de poder estudar a tua palavra. Que todos aqueles que ouvirem esta mensagem também aproveitem ao máximo para estudar a tua palavra, não como um livro comum, mas como um livro inspirado pelo Senhor, ímpar, singular. Nenhum outro livro há como a Sagrada Escritura. Que o estudemos dessa maneira, com piedade, com humildade, com temor diante de ti, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar então o estudo de hoje com uma pergunta, uma frase aí. Você sabia ou você sabe qual a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Nós aprendemos no domingo passado que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Em certo sentido, todas as pessoas são filhas de Deus porque Deus criou todas as coisas. Mas Deus não considera todas as pessoas como filhos. Nós aprendemos que uma pessoa só pode ser filha de Deus através da adoção, sendo adotada em Cristo. Se você não viu essa mensagem, consulte aí na página da igreja, você vai poder meditar nesta mensagem que estudamos no domingo passado. Diante disso, como saber a diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são? Aqueles que são filhos do diabo. Poxa, mas a Bíblia fala que tem pessoas que são filhas do diabo? Sim, a Bíblia fala isso. Essa, entre outras coisas, vão ser abordadas neste estudo que nós faremos hoje, deste texto, desta sessão, desta carta, e eu convido você a permanecer aí para que estudemos a palavra do Senhor e aprendemos estas coisas e outras coisas também. É sempre bom fazer, como nós fazemos, uma recapitulação, nos lembrando do contexto no qual está inserida esta carta. O apóstolo João estava combatendo os falsos mestres e havia ali problemas doutrinários, crenças falsas em que esses falsos mestres, esses hereges acreditavam. Havia também problemas de ordem moral. Esses falsos mestres acreditavam que a pessoa poderia viver uma vida moral de modo que ela quisesse, uma vida imoral. E o apóstolo João se esforça para mostrar que aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que são filhos de Deus, não devem viver dessa maneira. E também ele procura corrigir o problema da falta de amor, a arrogância daqueles falsos mestres ali que acabavam desconsiderando outras pessoas pelo fato de pensarem que eles tinham um conhecimento superior e por fato deles terem esse conhecimento eles desprezavam os irmãos comuns. Então havia uma arrogância por parte desses falsos mestres. João procura corrigir isso. Bom, nós estudamos já duas partes inteiras dessa primeira carta de João. A
primeira parte, uma parte pequena, que é o prólogo, são só 4 versículos, onde João apresenta a sua linha de raciocínio, a sua apresentação ali, nós estudamos. A segunda parte, que é a primeira grande parte, nós estudamos essa parte inteira, que vai do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 29, e o tema é Vivendo na Luz. João apresenta nesta parte várias características da pessoa que vive na luz. Quem vive na luz deve ter várias características e João apresenta todas elas nessa carta. Nós estamos começando então, a partir do domingo passado nós começamos uma terceira parte desta primeira carta de João, que tem como tema aí viver como filhos de Deus. João vai destacar então a filiação dos crentes através de Cristo e as características que aqueles que são filhos de Deus têm que possuir, pelo fato de serem filhos de Deus. Então toda essa parte vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 13. E domingo passado nós estudamos o primeiro trechinho desta parte, que nós chamamos de trecho, de seção, de texto ou de perícope, que são 3 versículos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, cujo tema Deus é Pai. E nós falamos sobre a doutrina da adoção, o que é a doutrina da adoção, qual o propósito da doutrina da adoção. Se você não acompanhou nenhuma dessas mensagens, você pode acompanhar aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Cajati e você pode aí ver todos os estudos, né? A gente está fazendo pequenas análises desses textos e tirando as lições principais como lições e aplicações para a nossa vida. Hoje, a nossa perícope, a nossa sessão, é do capítulo 3, versículo 4 até o versículo 9, e podemos colocar aí essa descrição aí, tá? Essa frase, essa proposição. Aqueles que são filhos de Deus devem renunciar ao pecado. João começa então apresentando a primeira característica daqueles que são filhos de Deus, fazendo uma diferenciação daqueles que são filhos de Deus para aqueles que não são filhos de Deus, para aqueles que são filhos de Satanás, que é a renúncia ao pecado. João agora ele procura fazer uma conexão entre Cristo e o cristão, como meio de viver adequadamente na família de Deus. E ele insiste, portanto, que o primeiro critério é a renúncia ao pecado, assim como Cristo é puro, os crentes que são adotados em Cristo devem buscar a pureza. Na última sessão que estudamos domingo passado, versículo 3, o versículo 3 já dá já faz esse papel de dobradiça, né? De servir tanto para a sessão anterior como para a sessão que nós vamos estudar agora, apontando para a questão da ênfase na renúncia ao pecado. Tudo bem? Tendo dado uma olhada nessas questões contextuais, vamos para o primeiro versículo deste texto de hoje, esse texto inspirado por Deus. Aproveitemos com todo o nosso coração, tá bom? O que é que diz esse primeiro versículo? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o apóstolo João vai começar com uma expressão aqui que ele costuma usar, que é todo aquele, né? De certa forma, João pode estar com essa expressão sempre quando ele a usa, se referindo aos hereges, aos falsos mestres, aqueles que apresentavam uma doutrina diferente, aqueles que pensavam de maneira diferente dentro da igreja e procuravam corromper os crentes. Ele aponta na primeira parte da carta que muitos desses falsos mestres já tinham deixado a igreja, mas é provável que a igreja ainda, pelo fato daqueles falsos mestres morarem perto ali, por causa de algumas circunstâncias, é provável que aqueles falsos mestres ainda tentassem influenciar a igreja. O inimigo nunca dorme, ele procura sempre desvirtuar os filhos de Deus. Então ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, ele está incluindo aqui os falsos mestres. Os falsos mestres, apesar de entenderem que que eles eram uma classe especial, uma classe que não poderia ser julgada de determinada maneira, que tinha um conhecimento espiritual maior, eles poderiam achar que eles estavam livres da condenação de Deus e livres até de ser considerados pecadores. João está dizendo aqui, ó, todo aquele que pratica o pecado, ele é transgressor da lei de Deus. Ninguém escapa disso. Quem pratica o pecado é transgressor da lei de Deus. E o que é transgressão da lei? Porque João, ele trata de dar uma definição de pecado aqui. Por isso esse versículo 4 aqui ele é bem importante, não só para esta carta, mas até mesmo para todo o Novo Testamento, porque ele traz uma definição do que é pecado. E João diz que pecado é transgressão da lei. Em português, a tradução diz transgressão da lei. No texto grego, como você pode observar aqui
em azulzinho, né? É a palavra anomia. Então, literalmente, não lei. Né? Então, o sentido essencial do pecado seria a ilegalidade, a quebra de um mandamento de Deus, a quebra da lei de Deus. Mas, pelo que tudo indica, não é só esse o sentido, não é só o sentido de ilegalidade, mas tem um sentido também de rebelião contra Deus, porque esta mesma palavra é usada pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para se referir ao anticristo, mostrando a sua rebelião. Ele se rebela contra Deus. Então, o pecado ele tem essa característica essencial na sua natureza. Ele é uma transgressão da lei, ele é uma rebelião da lei de Deus. Nós vamos trabalhar na aplicação um pouco mais a respeito disso. Versículo 5 diz o seguinte: Sabeis também que ele, toda vez que aparece aqui este pronome, ele está se referindo a Jesus Cristo, tá bom? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Essa palavra sabeis aqui é interessante porque João está, como de costume em sua carta, ele está sempre apelando para o conhecimento que aqueles leitores já possuem a respeito de Jesus Cristo. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês já sabem disso. Vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados das pessoas. Então ele está apelando para o conhecimento que eles já haviam recebido quando eles receberam o Evangelho. Isso também é indicado pelo verbo aí, sabeis, que é a tradução do verbo no texto grego, pelo tempo perfeito. Como nós já dissemos aqui no estudo dessa carta, o tempo perfeito ele indica uma ação realizada no passado cujos resultados são vistos, são sentidos no presente. Então, eles sabem porque eles conheceram desde o início em que o evangelho foi pregado para eles. Então, João está dizendo, olha, vocês sabem disso que eu estou falando, né? Não se esqueçam disso, vocês sabem disso que eu estou dizendo para vocês, tá bom? E vocês sabem o quê? Que ele, Jesus Cristo, se manifestou, e este verbo manifestou aqui está no auristo, que é um tempo grego que fala de uma ação pontual realizada no passado, uma ação completa realizada no passado. Então, geralmente, o verbo auristo é traduzido no passado, por isso, manifestou. Provavelmente, então, está apontando para um momento específico de manifestação de Jesus. E qual foi o momento específico no passado da manifestação de Jesus? Foi a sua encarnação. Então, foi quando ele veio ao mundo. O que João está dizendo, então, é que Jesus veio ao mundo para quê? Para tirar os pecados. E para tirar os pecados também está aqui neste mesmo tempo verbal, mostrando que é uma ação já concluída. Aqui está aquela famosa tensão que nós temos apresentado aqui entre o já e ainda não. Quer dizer, Jesus já retirou o pecado do seu povo, todos os pecados do seu povo, mas ainda não vemos isso completado porque nós ainda, na atual circunstância em que estamos, no atual estágio da salvação, nós ainda pecamos, tá bom? E o sentido de tirar o pecado é um sentido, essa expressão é uma expressão bastante conhecida do Antigo Testamento, porque aponta para a necessidade de um sacrifício para que esse pecado fosse retirado. Nenhum pecado é perdoado do nada, tá bom? Não existe isso nas Sagradas Escrituras. Todo pecado ele é esquecido ou perdoado por Deus porque foi pago por alguém. Então a ideia é que Jesus derramou o seu próprio sangue para tirar os pecados das pessoas. Então, versículo 5, então, João está apelando aqui para a memória daqueles crentes que eles já sabiam dessa verdade, que Jesus veio ao mundo para tirar o pecado das pessoas. E ainda salienta que em Jesus não existe pecado, tá bom? Essa é uma parte bastante importante também da doutrina, da doutrina cristológica, da cristologia. Versículo 6 diz o seguinte: Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Essa aqui é uma dedução lógica daquilo que João vem falando anteriormente. Ou seja, se a natureza de Jesus é sem pecado, e se o propósito de Jesus aparecer na história foi para retirar o pecado das pessoas, como o verso 5 diz, então todo aquele que permanece nele não vive pecando, não deve viver em pecado. Ao passo que aquele que não o conhece, aquele que não vive nele, conhecer aqui tem um sentido de ter um relacionamento, aquele que não tem um relacionamento com ele, vive pecando. Então João está estabelecendo uma diferença entre aqueles que são de Deus
e aqueles que não são de Deus. Vamos até o versículo de número 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, João, mais uma vez, dá para perceber claramente aqui que João está fazendo aqui menção aos hereges. Afinal de contas, esses hereges estavam tentando corromper aqueles crentes e corromper aqueles crentes de diversas maneiras, né? Doutrinariamente, ensinando um ensino falso e também moralmente ensinando uma prática falsa. Por isso, irmãos, a gente nunca deve separar o ensino da prática. O ensino e a prática estão ligados inseparavelmente na Escritura. A gente pratica aquilo que a gente acredita. Uma coisa está ligada à outra. Se alguém tem um falso ensino, esse alguém nunca vai ter uma verdadeira prática. Bom, João, então, ele dá uma advertência aqui. Nós vemos isso através deste verbo que é traduzido aí em português como vos deixeis enganar. E antecedido por essa palavrinha aí negativa, não. Então, não vos deixeis enganar. É o imperativo. João está dando aqui uma ordem ou fazendo um pedido muito forte, um apelo para aqueles crentes, né? Para que eles não se deixem enganar por esses hereges. Então, se deixar enganar a respeito do quê? A respeito da vida do pecado. Ou seja, uma pessoa que vive em pecado não pode dizer que é filha de Deus. Por isso ele diz: não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Quer dizer, quem vive de acordo com a lei de Deus é justo. Né? Assim como Jesus é justo. Né? Então, a ideia é de que a gente tem que imitar a Cristo. Bom, a partir daqui começa uma segunda parte dentro dessa sessão que a gente está estudando, onde João vai repetir mais ou menos as mesmas coisas de uma forma bem organizada, só que acrescentando outros elementos. Até aqui, João enfatizou mais a natureza do pecado. Qual que é a natureza do pecado? A natureza do pecado é a quebra da lei de Deus. Agora, João vai salientar um pouco mais a origem do pecado, mostrando que a origem do pecado está no próprio diabo, está em Satanás. Tudo isso faz com que João esteja chamando atenção para a seriedade do ato de pecado contra Deus. Versículo 8 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Veja que João acrescenta agora o elemento da pessoa de Satanás, que é um ser maligno em que a Bíblia fala pouco sobre a sua origem. A doutrina que estuda isso, chamada de demonologia, é uma doutrina que não tem muito material, porque o objetivo da Bíblia é falar sobre Deus. Então nós sabemos pouco sobre o diabo. Sabemos que ele um dia se rebelou contra Deus, que provavelmente era um anjo de Deus que se rebelou e que nele surge o mal, nele surge o pecado. Tá bom? E versículo 8, então, diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o diabo se manifestou desde o princípio, aqui pode ser uma referência ao momento exato do passado em que o diabo se rebelou contra Deus e levou também outros anjos. Não é o nosso assunto aqui tratar de forma assim minuciosa da doutrina de Satanás, então por isso não vamos entrar em muitos assuntos. O que nós precisamos saber é que esse ser existe, esse ser luta contra Deus, esse ser é mais poderoso do que nós, mas não é mais poderoso do que Deus, obviamente, e que nós temos que tomar cuidado com ele, né? Porque está na essência dele praticar aquilo que é mal. E Jesus veio para isso. Mais uma vez ele ressalta que Jesus veio, né? Que Jesus se manifestou, da mesma forma que ressaltou anteriormente. Mas agora ele acrescenta que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? As obras do diabo dizem respeito a atacar o ser humano, a prejudicar o ser humano, moralmente, procurando fazer com que o ser humano peque, fisicamente, trazendo doenças, trazendo tristezas para o ser humano, intelectualmente, seduzindo o ser humano ao erro, a pensar de uma maneira errada. Portanto, ele ataca todo o ser do ser humano, com o principal objetivo de afetá-lo espiritualmente, de fazer com que o ser humano não tenha contato com Deus. Agora, a boa notícia é, Jesus se manifestou para destruir isso, destruir essa influência de Satanás, de forma que aqueles que se converteram a Jesus, que abraçam Jesus, que estão em Cristo, essa obra de Satanás não tem poder sobre eles. Bom? E versículo de número 9, que é o último versículo do nosso
texto de hoje diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele que é nascido de Deus, né, a referência aqui, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Quem não pode viver? Quem é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. Bom, então o texto salienta aqui que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o que será que João quer dizer? Algumas traduções antigas traduzem esse versículo da seguinte maneira: aquele que é nascido de Deus não peca. E por que essas traduções foram modificadas para essa expressão aqui? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque essa tradução aqui, que é a Revista Atualizada, está mais correta, de acordo com o verbo que está aqui no texto grego, que está no presente do indicativo, indicando uma ação costumeira, rotineira, habitual. Então, João não está falando aqui de um pecado pontual, de uma pessoa que comete pecados, porque todos cometem pecado. Ele está falando de uma pessoa que vive na prática do pecado. Como nós sabemos disso? Nós sabemos porque, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículo 8 até o 2, capítulo 2, versículo 2, João afirma que quem diz não ter pecado faz de Deus mentiroso. E que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ora, se João está admitindo anteriormente, na mesma carta, a possibilidade do crente pecar, então ele não está querendo dizer aqui com esse texto que o crente não pode cometer nenhum pecado. Né? No crente não há nenhum pecado. Não é isso que ele está querendo dizer. Então, irmãos, resumindo, a ênfase aqui é ao hábito, a ter o pecado como um hábito. E por que ele não pode pecar? Né? Por que ele não vive no pecado, na prática do pecado, quem nasceu de Deus? Porque nele permanece a divina semente. Essa expressão aqui, divina semente, é uma expressão bastante discutida pelos estudiosos. Eu coloquei aqui para vocês verem pelo menos 6 opiniões. Né? Alguns acreditam que a divina semente aqui é a palavra de Deus, como por exemplo Agostinho e Lutero. Outros acreditam que é o Espírito Santo, como Calvino, por exemplo, e assim por diante. Nós sabemos que essa semente aqui indica alguma coisa da natureza de Deus no ser humano, pela característica dessa palavra aqui no texto. Né? Nós não sabemos direito a que João está se referindo, mas vamos ficar com a opinião de Calvino aqui, mostrando que ele está se referindo aqui, interpretando essa divina semente como o Espírito Santo no crente. Afinal de contas, o que nós temos de Deus em nós? É o Espírito Santo, né? Atuando na nossa vida. Então, o texto está dizendo, em outras palavras, aquele que é filho de Deus e que tem o Espírito Santo não pode viver, então, portanto, na prática do pecado. Bom, este é o nosso texto, irmãos amados. Esse texto tem muitas coisas interessantes, mas eu quis destacar as principais aqui, né? As questões que vão ajudar, né, nas nossas aplicações e nas nossas lições que vamos tirar. Mas esse texto, vocês já devem ter percebido que ele tem algumas antíteses, né, algumas ideias contrárias umas às outras, que são tremendamente interessantes. Né? Por exemplo, mostra que a pecaminosidade do cristão, né, a pecaminosidade das pessoas é um contraponto em relação à não pecaminosidade de Cristo. Quer dizer, Jesus é aquele que não comete pecado, enquanto as pessoas são pecadoras. Fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Fala daqueles que permanecem em Deus e aqueles que não permanecem em Deus, que permanecem no pecado. Então existem várias antíteses aqui bastante interessantes. Se você puder prestar atenção com mais calma, estudando em casa, vai ser bem proveitoso. Agora vamos às nossas aplicações. Eu quero fazer essas aplicações através de 3 perguntas, tá bom? Que serão respondidas e nos servirão de uma organização das lições desta perícope e também de uma aplicação prática para a nossa vida. Então, a primeira pergunta que nós vamos salientar é: o que é o pecado? Porque esse texto responde o que é o pecado. Depois, qual a solução para o pecado? E em terceiro, qual a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Tá bom? Vamos para essas aplicações, irmãos? Primeiro, então, o que é o pecado? Eu quero destacar 2 coisas em relação a isso. Este texto demonstra para nós tanto a natureza do pecado como a origem do pecado. Ele demonstra que a natureza do pecado é a transgressão da lei de Deus. É necessário entender isso,
Por quê? Porque se o pecado ele fosse primariamente uma ação nossa contra as pessoas, ele não seria tão grave. Porque as pessoas também são falhas. Porque as instituições humanas são falhas. O que torna o pecado algo monstruoso, algo tão grave, é que o pecado é uma transgressão da lei de Deus. O pecado, ele ofende, qualquer pecado, ele ofende primeiramente a Deus. Então, se o pecado ofende primeiramente o ser mais poderoso do mundo, né, o único ser totalmente poderoso, onipresente, mais santo, então nós deveríamos levar em consideração que o pecado é algo grave. Não é sem razão que no texto que eu coloquei descrito aí, o salmista, Davi, no Salmo 51, verso 4, após ter cometido pecados contra pessoas, porque ele cometeu o pecado de adultério e também cometeu o pecado de homicídio. Veja, Davi, um homem que era um homem salvo, mas sujeito também ao pecado. Quando ele reconhece o seu erro, e no Salmo 51, se você quiser ler na sua casa, ele se arrepende do seu pecado, sofre as consequências por isso, na sua família, na sua vida, porque todo pecado traz consequências. Ele diz assim para Deus: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, uma das primeiras coisas que Davi admite é que ele pecou contra Deus, que é Deus que estabelece as regras, é Deus que estabelece a lei. Ele é o autor da lei. O breve catecismo de Westminster, desculpe, o catecismo maior de Westminster, na pergunta 24, que é o que é pecado, responde da seguinte maneira: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Nós vemos aqui então que o pecado é transgressão da lei, é a ilegalidade. Mas também destacamos, quando falamos sobre este verso, do qual nós tiramos essa lição, que o pecado também é uma rebelião contra Deus. É eu querer fazer a minha vontade e não a vontade do Criador. Porque se existe um Criador e um Deus, então todas as nossas demandas giram em torno de agradá-lo. Se não existe Deus, então nós não temos demandas nesse sentido. Mas se ele existe, não há como sermos passivos e inativos em relação a agradá-lo. Bom, a questão é que todas as pessoas estão debaixo do pecado. A diferenciação que João está fazendo aqui é aquelas pessoas que vivem no pecado e aquelas pessoas que pecam pontualmente, vamos dizer assim, tá bom? E também a origem, né? João aponta aqui que a origem do pecado não está em Deus. Esta é uma grande discussão na teologia, até na filosofia. Não cabe a gente entrar nessa questão, uma questão bastante complexa, mas o que a gente tem que saber é aquilo que a Bíblia revela. A Bíblia vai nos dizer então que, em essência, o pecado é uma transgressão da lei de Deus. Mas ela surge da onde? De quem? E a Bíblia vai dizer que ela surge de Satanás. Quem peca é filho do diabo. E João vai dizer que ele peca desde o princípio. Bom? Então, a primeira pergunta, o que é pecado? Nós já respondemos. E trazemos de aplicação para nós entender que o pecado é sério, porque quando nós pecamos, por mais que a gente esteja ferindo pessoas, né, de alguma maneira, a pessoa mais ofendida é o próprio Deus. Que Deus que é o único santo, que é o único ser que não erra. E ele nos traz essa demanda de agradá-lo, tá bom? Segunda pergunta é: qual a solução para o problema do pecado? Então, esse texto, ele nos revela isso. Ele nos revela qual a solução para o problema do pecado. Ele vai falar sobre isso em duas ocasiões, no versículo 5 e no versículo 8. No versículo 5, trecho que diz o seguinte: ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados. Então, qual foi o motivo pelo qual Jesus se manifestou? Ou melhor, para quê? Né? Qual foi o objetivo? Para tirar os pecados. E vai dizer isso de novo no versículo 8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, que ele vai colocar como em paralelo aí do pecado. As obras do diabo têm a ver com o pecado. Quem vive no pecado é filho de Satanás. Então tem essa relação. Isso é importante para nós porque por vários motivos. Mas para que a gente não pense que Jesus veio ao mundo para dar riqueza para as pessoas, por exemplo. Muitas pessoas dizem: aceite Jesus, você vai ficar rico, coloca uma oferta aqui, né? Dá o dízimo e assim por diante. As ofertas e os dízimos têm o seu lugar, mas nenhuma destas coisas serve para fazermos um jogo de troca com Deus
ou até mesmo para enriquecer. Todas essas promessas são falsas. Jesus não veio para fazer com que as pessoas enriquecessem. Jesus não veio nem para deixar as pessoas inteligentes ou bonitas e assim por diante. O motivo primário pelo qual Jesus se manifestou está claro no versículo 1 e no versículo 8, para resolver o problema do pecado. Então, só Jesus pode resolver este problema. Eu coloquei outros textos que nos mostram isso, eu vou ler aqui com os irmãos. Então, por exemplo, Mateus 1,21 diz o seguinte: Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o próprio nome do Redentor seria Jesus, que significa Yahvé é a salvação, porque ele seria a salvação do seu povo em relação aos pecados do seu povo. João 1,29 diz o seguinte: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Paulo, Romanos 3, 24, 25, diz: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus propôs que, através do sangue, ou seja, do sacrifício de Jesus, houvesse uma expiação do nosso pecado. Deus mata Jesus na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Por isso na cruz Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava levando o pecado das pessoas. Bom, então Jesus é a única solução para o problema do pecado. Isso é importante também para que a gente não confie em ideologias políticas. A gente está numa época de muita briga por conta de ideologias e existe a cosmovisão, a visão bíblica, e existem as ideologias. Elas não são a visão bíblica. Elas podem esbarrar, elas podem ter alguma coisa parecida em determinado momento, mas os seus pressupostos são diferentes. E nós não deveríamos confiar nas ideologias. Bom? E não deveríamos confiar especialmente nas ideologias que apresentam uma redenção que não seja em Cristo, que enxerguem outro tipo de problema no mundo, como por exemplo o marxismo, né? Que é uma filosofia materialista que enxerga que o problema está na luta de classes, ou na luta socioeconômica, ou na luta de gêneros, ou na luta racial. Então, biblicamente, não é assim que a gente enxerga. A Bíblia diz que o problema do ser humano é o pecado. Se você mudar o modelo socioeconômico, mesmo assim não vai resolver o problema do pecado. Vai continuar havendo corrupção, né? Se você mudar qualquer tipo de problema em termos de luta de classes, se você mudar qualquer tipo de coisa relacionada a isso, o problema vai continuar, porque o problema é o pecado. Então Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Também porque Jesus é impecável. Ou seja, ele leva os pecados, mas ele mesmo não é pecador. Isso é importante, porque só alguém que não é pecador poderia levar o pecado das pessoas. Por isso só é possível por causa da impecabilidade de Jesus. Por isso João salienta no versículo 5. Nele, em Cristo, não existe pecado. Outros textos falam disso, por exemplo, 2 Coríntios 5, 21, diz o seguinte: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, que é Jesus, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E 1 de Pedro 2,22, o qual, falando de Cristo, né, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Tá bom? Então, isso está aqui para mostrar para a gente, né? Isso aponta, essa impecabilidade de Jesus aponta para a razão pela qual ele pode abolir o pecado, porque ele não teve pecado, e aponta também até para o nosso exemplo. Se ele não teve pecado, a gente tem que seguir esse exemplo. É claro que aqui a gente ainda vai continuar pecando, né, mas a gente tem que procurar seguir esse ideal até chegar aquele dia em que seremos totalmente transformados, aquele dia que aguardamos a vinda de Jesus Cristo, e aí não haveremos mais de pecar. Por último, quero trazer para os irmãos essa pergunta e dizer que esse texto responde essa pergunta, que é: qual a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? A gente já tem falado sobre isso, a essa altura você já deve deduzir. Então a diferença é que os filhos de Deus, eles não vivem na prática do pecado, e os filhos do diabo vivem na prática do pecado. Isso está revelado no versículo 8 e 9 do nosso texto.
Aquele que vive na prática do pecado procede do diabo. Aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado. Bom? Por isso, os filhos de Deus, eles são conhecidos pela sua prática, pelo seu modo de viver. O que o João está dizendo é, não tem como dizer que é filho de Deus e viver na prática do pecado. Então existem os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Em outros lugares, Jesus vai falar sobre isso. Por exemplo, quando ele fala no final da parábola do joio e do trigo, ele diz o seguinte: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, que Deus plantou, e o joio são os filhos do maligno, que Satanás plantou. João 8,44, o próprio Jesus se dirige aos fariseus, aqueles que não o aceitavam como Senhor e Salvador, e diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus vai mostrar essa realidade. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que vivem no pecado são filhos do diabo. Aqueles que renunciam, que querem viver uma vida de renúncia ao pecado, demonstram que tem a semente de Deus neles. Bom, não é tão fácil a gente entender essa diferença entre... E a gente, às vezes, até muitos cristãos se perguntam, poxa, eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Né? Como? Porque eu sou pecador, mas eu não entendo bem essa diferença. Então, eu gostaria de usar uma ilustração aqui, que a gente costuma sempre usar quando a gente vai falar sobre a diferença entre o filho de Deus e aquele que não é filho de Deus, né? Em relação ao pecado. Que é uma ilustração que um pregador do passado, chamado Charles Spurgeon, ele sempre usava, que é a ilustração do porco e do gato. Então, olhando para esses dois animais, dá para a gente entender mais ou menos como funciona o pecado numa pessoa salva e numa pessoa que não é salva. Então, por exemplo, o porco, ele tem dentro de sua natureza já ali o gosto pela lama. Então, se você experimentar ali, pegar um porquinho e você lavar ele com perfume, com sabonete, depois colocar ele perto de uma água limpa, de uma água suja, ele vai sempre escolher a água suja, porque ele ama aquilo, porque faz parte de sua natureza. Já o gato é diferente. O gato, aqueles que possuem gato sabem disso. Se você o sujar com algum tipo de sujeira, ele vai ficar extremamente incomodado e vai começar a usar a sua língua áspera para limpar o seu pelo, porque a sua natureza é diferente da natureza do porco, né? Ele tem o costume de se limpar, ele não gosta de ficar com aquela sujeira. Então, com essa ilustração dá para a gente entender mais ou menos o que é um filho de Deus e o que não é. O filho de Deus, ele não ama a lama. Por mais que ele se suje, que ele peque, ele não vai amar aquilo, ele não vai querer ficar com aquilo, ele vai sentir vergonha daquilo. Ele vai querer mudar a vida dele naquele procedimento. Diferente daquele que ama a lama e por natureza quer ficar na lama, tem prazer naquilo. Então talvez essa ilustração nos ajude a entender aí a diferença daquele que é nascido de novo e aquele que não é em relação ao pecado. O que nós aprendemos hoje então? O que é o pecado? Estudamos, respondemos essa pergunta. Qual a solução para o pecado que é Cristo? E qual a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo em relação à prática do pecado? Vimos hoje então que aqueles que são filhos de Deus devem renunciar ao pecado. E a mensagem final que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, ou até mesmo você que não tem ainda um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, é que Cristo pode resolver seu maior problema. Talvez você pense que o seu maior problema nesse momento seja talvez arrumar um emprego. Isso é um grande problema mesmo, né? Quando as pessoas ficam desempregadas, tem que trazer sustento para os seus lares. Mas não é o seu maior problema. Talvez você pense que é uma doença, talvez você pense que seria qualquer outra coisa e não o pecado. Se você ainda não é filho de Deus, não se converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo, seu maior problema então é esse, é o pecado. Porque aqueles que morrem sem Cristo, eles vão para todo sempre para o inferno sofrer eternamente, é isso que diz a palavra de Deus e o próprio Cristo diz isso. Por isso, eu digo para você que Jesus pode resolver seu maior problema. Nas palavras do próprio Jesus, Mateus 11, 28 ao 30, eu faço um convite aqui e expresso esse convite de Jesus Cristo a todos vocês. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um encontro com Jesus Cristo, ter o seu pecado perdoado. Se você já é filho de Deus, que você possa ser restaurado através deste texto da Escritura Sagrada. Vamos orar e agradecer por este momento? Ó Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor por este texto inspirado pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos deixar claro de que devemos fugir do pecado. São muitas as tentações deste mundo e muitas vezes caímos até nessas tentações. Mas não permitas que amemos o erro, mas permita, Senhor, que nos levantemos de todo o erro e prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se há alguém que está ouvindo que ainda não teve encontro com Cristo, que essa pessoa possa, neste momento, dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, entregar-se a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida e sentir o alívio de estar livre do peso do pecado. Pedimos essas coisas no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de todos aqueles que nos escutaram até agora, que você tenha um ótimo domingo e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Deus abençoe.